Vivemos cercados por tecnologia avançada, mas a verdade desconfortável é que quase nada ao nosso redor foi feito para durar. Estudos de engenharia industrial mostram que a vida útil média de eletrodomésticos caiu entre 30% e 40% nas últimas 3 décadas. Celulares são trocados a cada 2 anos. Construções modernas exigem reformas constantes. Ferramentas quebram, dispositivos falham, sistemas envelhecem antes do tempo. Isso não é um acidente, é um padrão. E quanto mais aceitamos isso como normal, mais estranho se torna um fato histórico simples. Por séculos, tecnologias medievais funcionaram durante gerações inteiras, não por nostalgia, não por acaso, mas por um modelo completamente diferente de pensar, construir e viver. Algo profundamente errado se instalou no mundo moderno e quase ninguém questiona. Hoje somos ensinados a acreditar que tudo precisa ser rápido, leve, eficiente e descartável. Quando algo quebra, a resposta automática não é consertar, é substituir. A falha virou parte do sistema. A obsolescência deixou de ser um defeito e passou a ser uma estratégia. Médicos, engenheiros, economistas e fabricantes tratam isso como inevitável. Dizem que é o preço do progresso, dizem que é a complexidade do mundo moderno, dizem que não há alternativa. E assim seguimos aceitando que pontes precisem de manutenção constante, que casas durem menos que as de nossos avós, que objetos essenciais tenham prazo de validade. A fragilidade virou norma, a durabilidade virou exceção. E quase ninguém se pergunta se isso realmente precisa ser assim. A explicação oficial é sempre a mesma. O mundo ficou mais complexo, a tecnologia evoluiu, as demandas aumentaram, a população cresceu. Tudo isso parece lógico, até o momento em que olhamos para trás. Não para um passado idealizado, mas para registros concretos. Durante a Idade Média, sociedades inteiras funcionaram com tecnologias simples, feitas de madeira, pedra, ferro bruto e conhecimento transmitido oralmente. Essas tecnologias não tinham assistência técnica, não tinham peças de reposição padronizadas, não tinham fábricas produzindo em massa. Mesmo assim, duravam décadas, às vezes séculos. Moinhos de vento operaram continuamente por 300 anos. Pontes construídas no século XIII ainda sustentam tráfego. Ferramentas agrícolas passaram de pai para filho, de avô para neto. Isso não é romantização, é registro histórico. O mais perturbador é que essas pessoas não eram ricas, não eram privilegiadas, não tinham acesso à educação formal avançada nem a tecnologias sofisticadas. Eram camponeses, artesãos, ferreiros, carpinteiros. Viviam sob condições duras, com poucos recursos e margens mínimas de erro. E talvez seja exatamente por isso que suas tecnologias duravam tanto, porque quando algo falhava, as consequências eram reais. Um moinho quebrado significava fome, uma ponte mal construída significava isolamento, uma casa frágil significava morte no inverno. Não havia espaço para improviso permanente nem para soluções temporárias. Tudo precisava funcionar, sempre. Registros arqueológicos e análises estruturais modernas confirmam isso. Estudos feitos em moinhos medievais preservados na Europa mostram níveis de desgaste surpreendentemente baixos em engrenagens de madeira após séculos de uso. Pesquisas em pontes de pedra medievais revelam margens de segurança estrutural muito acima do necessário, mesmo para padrões atuais. Ferramentas encontradas em escavações apresentam sinais claros de manutenção contínua, não de substituição. Os dados não sustentam a narrativa de que o passado era tecnicamente inferior. Sustentam algo muito mais incômodo. O passado construía com outra lógica. Essa constatação nos leva à pergunta central que sustenta toda esta reflexão. O que eles sabiam que nós esquecemos? Não se trata de uma técnica secreta ou de um conhecimento místico perdido. Trata-se de algo mais simples e, ao mesmo tempo, mais profundo. Os medievais entendiam limites, limites de material, de energia, de tempo e de necessidade, e construíam respeitando esses limites. O mundo moderno faz exatamente o oposto.
ignora limites, acelera processos, reduz margens e empurra as consequências para o futuro. Na Idade Média, tecnologia não era entretenimento nem símbolo de status, era extensão direta da sobrevivência humana. Um objeto precisava cumprir uma função clara e fazê-lo de forma consistente ao longo do tempo. Isso moldava tudo. Os materiais eram escolhidos pela resistência, não pelo preço. A madeira era densa, bem curada, selecionada manualmente. A pedra era grossa, pesada, aparentemente excessiva. O ferro era espesso, bruto, difícil de deformar. Nada era otimizado para a leveza extrema. Nada era feito para parecer moderno. Tudo era feito para aguentar. Mas o fator decisivo não estava apenas nos materiais, estava no desenho. Tecnologias medievais eram estruturalmente simples, poucas partes móveis, poucos pontos de falha, nada que não pudesse ser entendido por quem usava. Quanto mais simples o sistema, maior a capacidade de reparo. Quando algo quebrava, era desmontado, ajustado, reforçado. Não existia o conceito de peça selada ou sistema fechado. O conhecimento de funcionamento era parte do objeto. O ferreiro não apenas entregava uma ferramenta, ensinava instruções implícitas de manutenção. O carpinteiro não apenas construía uma casa, ensinava como reforçá-la. Essa transmissão de conhecimento era contínua. Não havia separação entre usuário e especialista. Quem usava sabia consertar. Quem consertava sabia adaptar. Tecnologia não era um produto final, era um processo vivo. Isso criava um ciclo de aprimoramento lento, mas extremamente estável. Cada geração herdava não só os objetos, mas a experiência acumulada de como fazê-los durar mais. Outro fator essencial era o tempo. O tempo medieval tinha um valor completamente diferente. Construções importantes levavam décadas. Catedrais eram iniciadas por pessoas que sabiam que não veriam o fim. Pontes eram planejadas para durar além de uma vida humana. Isso criava uma mentalidade de longo prazo quase inexistente hoje. Construir algo frágil era visto como falha moral, não apenas técnica. A durabilidade era um compromisso com o futuro, não um diferencial competitivo. O mundo moderno rompeu com essa lógica. Hoje, a tecnologia é desenhada para ciclos curtos, não por incapacidade técnica, mas por decisão econômica. Sistemas são fechados para impedir reparos. Peças são seladas para forçar substituição. Atualizações tornam dispositivos antigos incompatíveis. Materiais são escolhidos pelo custo e pela leveza, não pela longevidade. A fragilidade é incorporada ao projeto, não porque não sabemos fazer melhor, mas porque fazer durar não sustenta o modelo de negócios atual. A indústria moderna prioriza escala, velocidade e lucro contínuo. Durabilidade não gera vendas recorrentes, reparabilidade não gera dependência, simplicidade não justifica preços altos. E assim, criamos tecnologias impressionantes, mas efêmeras, avançadas, mas frágeis, inteligentes, mas descartáveis. O custo disso não aparece imediatamente, ele se acumula ao longo dos anos, na forma de desperdício, frustração, perda de autonomia e dependência constante de substituição. Talvez você já tenha percebido isso na sua própria vida, um objeto antigo que ainda funciona perfeitamente, uma ferramenta herdada que parece indestrutível, uma construção antiga que resiste melhor ao tempo do que algo novo. Pense nisso por um momento. Pense em algo que durou mais do que deveria, segundo os padrões modernos. Se quiser, compartilhe nos comentários, não como nostalgia, mas como evidência concreta de que outra lógica já existiu e ainda deixa rastros. O contraste entre medieval e moderno não é apenas técnico, é filosófico. Os medievais entendiam que tudo tem custo real: energia, material, trabalho humano. Nada era invisível. Hoje, terceirizamos as consequências. Extraímos recursos longe dos olhos, produzimos em massa longe das mãos. Descartamos sem ver o impacto. Essa distância cria a ilusão de que a fragilidade não importa, mas importa. Importa para o meio ambiente, para a economia e para a própria saúde mental de uma sociedade que vive cercada por coisas que falham. Quando olhamos para trás com honestidade, percebemos que progresso não é sinônimo de complexidade, nem de velocidade. Progresso real é aquilo que sustenta a vida ao longo do tempo. Tecnologias medievais duraram séculos porque foram feitas para resistir, não para impressionar.
porque respeitavam limites, não porque os ignoravam. Porque eram construídas com responsabilidade, não com pressa. Existe uma sensação silenciosa de perda quando entendemos isso. Perdemos não apenas objetos duráveis, mas a mentalidade que os criava. Perdemos a relação direta com o que usamos. Perdemos a capacidade de consertar, adaptar e manter. Mas junto com essa perda existe uma possibilidade. A possibilidade de questionar o que nos foi ensinado, de recusar a ideia de que fragilidade é inevitável, de resgatar princípios antigos em um mundo moderno. Se você quer continuar questionando o que te disseram sobre progresso, tecnologia e normalidade, vale acompanhar esse tipo de reflexão, curtir este conteúdo e se inscrever. Não para rejeitar o presente, mas para entendê-lo melhor à luz do passado. Porque talvez o futuro não precise ser mais rápido. Talvez precise ser mais durável.